Graça e paz, irmãos. Amém? Toda honra, glória, louvor seja o nosso Deus. Meus irmãos, nós hoje vamos meditar sobre a providência de Deus. E semana que vem, se Deus quiser, nós vamos começar o estudo na carta de Paulo aos Efésios. Efésios existiu, foi escrito para falar sobre o cabeça da igreja. Mas hoje nós vamos meditar um pouco sobre a providência de Deus. Vamos abrir a Bíblia. Neemias 9:6, depois nós vamos para Romanos 8:28. Então, Neemias, capítulo 9, verso 6, depois Romanos 8:28. Irmã Edith não quis cantar hoje, não, irmã Edith? A garganta está boa, não, né? Tá certo. Neemias 9:6 diz assim: Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas com vida, e o exército dos céus te adora. Deus fez o céu dos céus, os exércitos, a terra, tudo quanto há na terra, os mares, e Ele preserva com vida o exército dos céus que o adora. Agora, Romanos 8:28 diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Pode sentar. Irmãos, de fato, nós, por mais que a gente estude sobre Deus, por mais pregação que a gente escute, por mais estudos bíblicos que a gente escute, a gente tem que ser honesto e dizer que nós não compreendemos bem o nosso Deus, ou não queremos compreender o nosso Deus, ou nós, com as nossas fraquezas, deixamos elas atrapalhar, às vezes, a nossa fé. Por quê, irmãos? Porque quando a gente estuda a Bíblia, a palavra de Deus, e a sua temática principal, claro, é Deus, porque ninguém se engane, a Bíblia não existe primeiro por causa de você, nem de ninguém. A palavra de Deus não existe primeiramente para o seu bem. A palavra de Deus existe primeiramente para Deus, para falar de Deus, explicar quem é Deus, os projetos de Deus, o plano de Deus, o agir de Deus, o amor de Deus, os atributos de Deus, a providência de Deus. Quem parte para a Bíblia, irmão, primeiramente, para buscar outra coisa que não seja compreender Deus, provavelmente não vai compreender bem a Bíblia. E a gente às vezes faz isso, né? A gente está agoniado, fala a Deus, aí abre a Bíblia, né? Não é? Agora veja, porque a Bíblia fala de Deus, mas também fala da criação de Deus, da providência de Deus, então fala para nós também. Mas o que é que a Bíblia tem sobre nós? Aquilo que Deus quer que a gente saiba, não é? E aí, irmãos, veja bem, não dá para você crer num Deus fraco. Quando a gente fala em Deus, a gente pensa em fortaleza, em poder.
Então não dá para você orar para um Deus fraco, para um Deus ignorante, para um Deus que não sabe, para um Deus que não pode. E a gente sabe, a gente confessa, todo crente, todo cristão, até os incrédulos, né? Deus é poderoso, Deus é bom, Deus é amor, todo mundo diz. Mas nem todo mundo crê naquilo que diz. E quando a gente vai para a Bíblia, irmão, mais uma vez falando, o Deus que a Bíblia nos apresenta não é simplesmente o Deus que cria, mas é o Deus que cuida também. Mas não é só o Deus que cria, que cuida, é o Deus que providencia o amanhã, o mês que vem, o ano que vem. E assim vai ser, irmãos, até Ele cumprir os seus propósitos. Eu nunca esqueço, uma vez eu estava no meu interior e o rapaz chegou até crente e disse: olha, segundo a ciência, a Terra só tem aí no máximo 70 a 100 anos de vida. Eu disse: não se preocupe não, a Terra não vai se acabar. Mas a ciência disse: não, a ciência está errada. Não, a ciência está certa, isso é um prognóstico da ciência. O problema é que Deus intervém. Deus intervém. Se alguém disser para você, você só vai viver até o mês que vem, ele pode até acertar, se Deus não intervir. E como a Bíblia, irmão, fala de um Deus que não desiste da sua criação, então Ele vai fazer novos céus e nova terra, e essa terra vai continuar, ela vai ser transformada, não é? Como o apóstolo diz, que ela vai ser abrasada, vai passar por uma purificação, por uma transformação através de fogo, e vai surgir uma nova terra, desta mesma terra. E aí, irmãos, uma das doutrinas da Bíblia é a doutrina da providência de Deus. Ou seja, o que seria, irmãos, a doutrina da providência? E por que ela é importante? A maioria das pessoas, irmãos, vivem debaixo de incerteza. E como é ruim, é muito ruim você viver debaixo de incerteza. Caso ou não caso com ela, caso ou não caso com ele. Será que eu vou por esse caminho ou por esse? Vai dar certo esse negócio ou não vai? É muito ruim você viver debaixo de incerteza. O bom seria a gente ter certeza de tudo, não era? Você imaginou, irmão, você ter certeza de tudo? Você ter certeza que aquela viagem vai dar certo? Que aquele negócio que você vai abrir vai dar certo? Que aquele projeto vai dar certo? Que o que você vai buscar vai dar certo? É muito bom você sair para fazer um negócio e saber que vai dar certo. Principalmente os irmãos que trabalham com comércio, né, que trabalham vendendo e comprando. Que bom seria que você dissesse: vai dar certo. Mas não é assim. A gente não tem certeza e vivemos nessas incertezas, e assim é o mundo. As pessoas vivem perturbadas por causa da incerteza. Aí a incerteza traz ansiedade, a incerteza traz estresse. Por causa de incerteza, casamentos são desfeitos, relacionamentos são desfeitos, negócios são desfeitos. Por quê? Por causa da incerteza. E quando se trata do futuro, aí as pessoas procuram astrologia. Dentro da própria igreja tem aqueles que se esforçam pela escatologia, para estudar a doutrina das últimas coisas. E infelizmente, irmãos, às vezes com esse estresse todo, essas pessoas se interessam e vez por outra, ou a miúde, ou constantemente, as pessoas se deixam levar por ilusões. E aí vem as frustrações. Por quê? Porque você dizer que amanhã vai acontecer isso, ou daqui um mês, ou daqui um ano, e isso não acontecer, vai trazer dentro de você uma ilusão e uma frustração. Não é? Agora, observe, quando a gente estuda a providência de Deus, o que é que a gente aprende com isso? A gente aprende, irmão, que Deus está sustentando, dirigindo, governando, permitindo ou fazendo acontecer coisas entre as suas criaturas. Veja bem, desde as coisas grandes como as coisas pequenas, através de seus atributos incomunicáveis e comunicáveis, levando tudo para o fim que Ele quer, que é a sua glória. E nesse inteirinho, irmão, preste atenção, você que é crente, se você andar conforme a palavra de Deus, você tem que ter a certeza de que tudo vai dar certo. Até as coisas erradas, veja bem,
vai conspirar para que no fim dê certo para você. É isso que Paulo diz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja bem, é o que o texto que nós lemos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou plano. Então veja bem, Deus fez um plano, que a gente sabe que é o plano todo para a sua glória, e entre esse plano tem um plano da salvação que nós entramos. Se você é salvo, você entrou no plano da salvação. E se você entrou no plano da salvação, e você ama de fato a Deus, se você ama de fato a Deus, esse texto está dizendo que todas as coisas que acontecem na sua vida vai cooperar para o seu bem. E que todas as coisas são essas? Todas. Aquela dor de barriga, ou aquela alegria no coração, não é? Ou aqueles cabelos crescendo, ou aqueles que vão cair, ou que caíram. Aquele sorriso, ou aquele choro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então, duas coisas importantes aqui: o propósito, ou o plano de Deus, e o amor. Se você entende que está no plano de Deus e você ama a Deus, está dizendo que todas as coisas, ou seja, por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo, se você crê nisso, irmãos, se você crê nisso, chorando você ri. Se você crê nisso, sofrendo você se alegra. Porque se todas as coisas cooperam para o bem, são todas as coisas. Mas por que, irmãos, veja bem, e aqui vem uma pergunta, por que no sofrimento eu tenho que me alegrar? Porque o sofrimento, ele tem seu lado ruim, mas também tem seu lado bom. Sim, mas qual é o lado bom do sofrimento? Uma coisa chamada aprendizagem. Quer ver uma coisa? Eu sei que todos nós aqui já passamos por momentos difíceis e ruins. Eu sei que todos nós que estamos aqui já aconteceu coisa que doeu demais, que estraçalhou seu coração, ou que lhe decepcionou. Veja bem, já aconteceu isso. Mas o sábio, irmão, já aprende uma lição tremenda com isso. Sabe o que é que o sábio aprende com o sofrimento causado por outra pessoa, ou por alguém, ou por alguma coisa? Isso é tão ruim que eu não posso fazer isso com outra pessoa. Esse é o aprendizado primeiro do sábio. Então, se eu sofri, irmão, um dano, eu sofri uma tristeza, eu sofri uma perseguição, eu sofri uma traição, eu sofri qualquer coisa dessa, e se eu sou sábio, meu Deus, como isso foi ruim, isso que eu passei. Eu fizer isso comigo, eu não vou fazer isso com ninguém. Mas não é só isso, tem uma segunda coisa boa ali, sabe qual é? É uma coisa chamada de autoridade. Você agora tem autoridade para ensinar outro que passar por esse problema. Uma coisa, irmão, é você pedir conselho a uma pessoa sobre uma coisa que aquela pessoa nunca viveu, nunca passou. Outra coisa é uma pessoa que já viveu aquilo, já passou, lhe aconselhar. Não sei se os irmãos já passaram por isso. Você está numa tristeza ou numa situação difícil, aí você chega uma pessoa, você chega quase chorando, rapaz, aquela pessoa diz, homem, de besteira. Aí você, não é você, provavelmente, mas essas pessoas que dizem, homem, deixa de bobagem, nunca passou pelo que você está passando. Mas se você tiver a sorte de estar no sofrimento e procurar uma pessoa que já passou por aquele sofrimento, a pessoa vai dizer, puxa vida, rapaz, eu já passei por isso. Meu irmão, vem cá. Pegue meu ombro aqui, chega, vamos chorar junto, vamos orar junto. Meu irmão, ali, eu sei o que você está passando. Talvez essa pessoa até chore com você. É outra coisa. De modo, irmão, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão no seu propósito. Isso é a doutrina, irmão, da providência. Da providência. Então, e tem determinadas coisas, irmão, que a gente não tem explicação. Há coisas que acontecem que não tem explicação. E tem. Qual é? A doutrina da providência. Porque na providência de Deus, irmão, preste atenção, Deus pode permitir uma coisa ruim para você, para evitar uma pior lá na frente que você não sabe.
Deus, na sua providência, Ele pode permitir uma coisa ruim para você agora, para evitar uma pior. Porque se Ele não permitisse essa coisa ruim, a coisa pior iria acontecer. Quer ver uma coisa? De repente uma pessoa, você faz amizade com uma pessoa. Depressa, ligeira, essa pessoa lhe decepciona. Puxa vida, você devia agradecer. Aí você tem que fazer, peraí, essa pessoa me decepcionou numa coisa tão pequena, graças a Deus. Graças a Deus essa pessoa se revelou ligeiro, depressa, correndo, porque lá na frente podia ser uma coisa pior. Aí Paulo chega e diz, por tudo dai graças. E eles têm razão. Ou seja, irmão, a doutrina da providência existe para dizer para mim e para você que tudo vai dar certo, apesar das coisas ruins. Que tudo vai terminar bem, apesar de estar péssimo. E por quê? Porque o seu Deus controla, governa todas as coisas, nos mínimos detalhes, seja grande ou pequeno. E você e eu, que custamos o preço do sangue do Filho dele, que somos propriedade dele, a Bíblia diz que Deus cuida de nós. Apesar de qualquer sofrimento, qualquer coisa que a gente passar por aqui. Então, esta é a doutrina da providência. Não é? E aí você vai ver em Gênesis dizendo, enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. A providência de Deus, irmão, já tratou, veja bem, de garantir o futuro de tudo quanto Deus criou. Pode ser que haja seca, mas a chuva chega depois. Pode ser que tenha um ano de seca, mas qualquer hora vai chover, por causa da providência de Deus. Em Salmo 104, 27 e 30 diz assim, ó, todos esperam de ti, que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tudo, eles o recolhem. Abre a tua mão e se enchem de bens. Esconde o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes envias o teu espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra. Veja, irmão, que Deus não simplesmente criou tudo. Deus está no começo da história, Ele é alfa no começo da história, Ele é ômega no fim da história, mas Ele está no interregno da história, Ele está agindo. Ele está agindo e vai agir, porque tem um projeto de Deus e não pode cair, não pode falhar. Salmo 104, 27, que foi onde eu li. Isaías 42 e 5. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e os espraiou a terra, e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Irmão, já imaginou? Preste bem atenção, que o que mais a gente precisa na terra é oxigênio. É o que mais você precisa na terra, é oxigênio. Água é importante, água também, comida também. Às vezes falta água. E às vezes, pelo menos na minha cidade lá no interior, quando chega no verão, começou agora, tem que ter racionamento de água. Porque as fontes que ficam lá em cima começam a secar. E aí vai vir carro-pipa. O irmão já imaginou, irmão, se tivesse que fazer racionamento de oxigênio? Irmão, olha, já imaginou isso? Porque sem água dá para passar talvez um dia, não sei quantos dias dá para o ser humano passar sem água, mas sem oxigênio não pode passar 5 minutos. Na providência de Deus, irmão, veja bem, Ele às vezes permite faltar água, mas Ele não permite faltar oxigênio. Porque se faltar oxigênio 5 minutos já era. Deus é dessa forma, não é? Jeremias 31 e 35, assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia, se as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Agora, irmão, veja bem, aqui a gente já aprendeu sobre a providência de Deus. Isso é a providência de Deus, governando, providenciando todas as coisas. Mas como é que procede essa providência? Irmão, preste atenção, tudo que Deus faz tem o seu começo. E sabe como é o começo do que Deus faz? Deus é o quê? Ele é rei, não é rei? Então veja bem, Deus não é democrático. Ele é monárquico.
Então veja bem, Deus rege tudo de uma maneira monárquica, Ele é rei. Os irmãos sabem qual é a diferença de uma monarquia para uma... por exemplo, uma democracia. A democracia é o governo de todos. A monarquia é o governo de um. Um. É o rei que decide. E o resto se submete. Como é que o rei faz? Ele trabalha por decreto. O rei decide e decreta. Chega o pregador, aí ele chega, naquele tempo tinha, eu esqueço agora o nomezinho apropriado, e aquele camarada, o rei decretava, e ele chegava na praça, atenção, atenção, decreto número tal de vossa majestade, o rei tal, ninguém pode estar na praça a partir das 10 horas, ai daquele que fosse encontrado na praça a partir das 10 horas, decreto. Então, irmão, observe, na eternidade, Deus decretou todas as coisas. Até os seus atos livres, Deus decretou, senão não existia. Você tem seus atos livres, eu vou pela direita, eu vou pela esquerda. Você só escolhe porque Deus decretou que você poderia escolher. Senão você não escolheria. Porque Deus, irmão, preste atenção, Deus, Ele é Senhor absoluto. Por Ele ser o Senhor absoluto, Ele controla tudo, todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz, ó, o rei planeja, Deus guia seus passos. Então veja bem, e aqui diz, para começar, Atos 2:23 diz assim, Pedro falando, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho da presença de Deus, preste atenção. Ele está falando de Jesus que foi entregue para ser crucificado. Pedro está pregando, Pedro está dizendo que Jesus foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Conselho, decreto, é a mesma coisa. Então veja bem, Deus decretou que seu filho seria entregue para ser crucificado. Prendestes, crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Porém, o que é que Pedro está dizendo? Vocês só prenderam, vocês só crucificaram e só mataram porque no conselho, no decreto de Deus e na sua presciência aqui, irmão, quando você lê presciência na Bíblia, é diferente do que a gente aprende no português. Presciência aqui no grego koiné, não é que Deus previu o que ia acontecer. No português você chega no Aurélio, ou na Enciclopédia Britânica, você vê presciência, ou seja, prevê um acontecimento. Mas no grego não é. Porque Deus não pode prever. E por que Deus não pode prever? Porque Ele simplesmente sabe. Se Ele sabe, para que Ele vai prever? Só pode prever quem é ignorante em algum tempo, no tempo. Eita! Olha, vai vir um carro daqui a 30 minutos. Mas eu falei isso agora, quando sabia antes. Então Deus não pode prever porque Ele não é ignorante. Deus é onisciente, ou seja, Ele simplesmente sabe. Presciência no grego é o quê? É uma decisão, veja bem, que Deus toma entre sua soberania e seu coração. Em termos de relacionamento. Então Deus quis se relacionar com o homem, e Ele se relacionou na eternidade, amando de tal maneira, então, por causa desse amor, Ele decretou seu filho morrer, por esse amor, para quê? Por causa do plano. Por causa do plano. Então Deus, por causa do plano dEle, e por que surgiu esse plano? Porque Ele amou de tal maneira, isso é presciência, se relacionar, é o mesmo que conhecer, olha, quando você vê na Bíblia, presciência, conhecer de antemão, é a mesma coisa, ou conhecer com o coração, quando a Bíblia diz assim, diz, aquele que Ele conheceu de antemão, é aquela mesma coisa que aconteceu com Caim. Caim conheceu sua mulher, e o resultado desse conhecimento foi um menino, ela deu à luz um filho. Ou seja, não é que Caim chegou e disse, olá, tudo bem, meu nome é Caim, como é o seu, Penícola, como é que você está, Penícola, tudo bem, o que é que você me... Não é esse conhecimento, é conheceu Caim, a sua mulher, e ela teve um filho, ou seja, teve um relacionamento íntimo, e o resultado foi... Então a presciência de Deus é o relacionamento que Deus faz, veja bem, com as coisas que Ele quer, baseado em amor. E aí, o que é que Ele diz? Diz o seguinte, irmão, porque
O que Pedro está dizendo é que Jesus Cristo foi preso, foi chicoteado, foi crucificado, porque Deus decretou que isso ia acontecer. No entanto, preste bem atenção, quem fez isso com Jesus vai assumir sua responsabilidade. Porque alguém pode pensar, se Deus decretou a morte do seu filho, então quem matou não tem nada a ver. Deus já decidiu. Deus decide, irmão, na sua sabedoria, veja bem, mas os homens em seus atos, em seu arbítrio, usam mal as suas escolhas e o que faz. E eles são responsáveis, ou seja, Deus também decretou o quê? Que todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então isso é o decreto de Deus. Como é que opera, irmão? Veja bem, tudo que acontece, preste atenção, olha, se a morte de Jesus foi um decreto de Deus, a criação é decreto de Deus, então tudo que Deus fez, irmão, tudo que acontece e vai acontecer, está debaixo dos decretos de Deus. Então o que é um decreto? O decreto, irmão, é a decisão soberana e livre de Deus na eternidade, acerca das coisas que vão e podem acontecer. E as coisas só vão acontecer e só podem acontecer por causa desse decreto. Por quê? Porque é o Rei do universo que decretou. Se ele não decreta, não pode acontecer. Sabe o que significa dizer isso? Que eu não estaria aqui, nem você, se Deus não tivesse decretado. Agora, como Deus decreta? Eles decretam o seguinte: aqueles que querem aprender minha palavra, aqueles que amam aprender a palavra, estes daí irão procurar aprender a palavra. Mas se ele não decreta, não existia nem a palavra dele para a gente aprender aqui. Porque ele é Senhor soberano e ele controla tudo. Então veja bem, procede dessa forma. As coisas acontecem por causa do decreto de Deus. Agora, olhe para cá. Se acontecer alguma coisa, irmão, no céu, na terra, no inferno, se não for debaixo de um decreto de Deus, ele não é mais rei soberano. Porque está acontecendo coisas fora da vontade ou da permissão dele. Agora, veja bem, o decreto ele tem duas naturezas: ativa e passiva. Deus tem coisa que Deus disse, isso vai acontecer e não há quem impeça. Um exemplo, o Apocalipse. O Apocalipse, irmão, está debaixo dos decretos de Deus. Está falando do futuro, das últimas coisas. Aí, o que é que está escrito lá? Está escrito lá o seguinte, que vai haver uma grande tribulação. Não tem quem impeça de haver essa grande tribulação. Nessa grande tribulação vai aparecer um líder mundial, o anticristo. Não tem quem impeça dele aparecer. Que ele vai, veja bem, ele vai trazer uma tribulação tremenda e vai perseguir os santos e a igreja. Não tem quem impeça isso. Lá no Apocalipse está dizendo que Jesus vai voltar. Não tem quem impeça isso. Está dizendo no Apocalipse que quando ele voltar, ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Não tem quem impeça isso. Que ele vai agora entrar em julgamento com os povos. Não tem quem impeça isso. Porque é a providência de Deus, ou seja, o Apocalipse é a providência de Deus. No Apocalipse diz também que vai cessar toda maldade, porque toda maldade, tudo que é ruim e todo mal vai ser jogado no lixo de Deus e não tem quem impeça isso. No Apocalipse está dizendo que haverá novos céus e nova terra e não há quem impeça isso. E no Apocalipse está dizendo, irmão, observe que ali será a cessação, a bondade de Deus vai cessar com toda maldade e vai castigar e julgar e condenar toda maldade e todo mal, e não há quem impeça isso. Isso é o Deus da história. E vai ser assim por quê? Porque Deus decretou o seu conselho, e ponto final. Não é? Então veja bem, Deus ele começa a providência, ele começa a sua providência pelos seus decretos. Mas essa providência de Deus não acontece também por coisas secundárias. Então leia aí, Marcos, por favor. Atos 27, 9 até o 44. É um pouco longo,
mas é necessário para a gente. Então veja bem, Deus na sua providência, olhe para cá, Deus na sua providência, Ele cria as circunstâncias para chegar onde Ele quer com aquilo. Pronto. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, do 9 até o 44. Pode ler bem rápido com essa voz de trovão. Eita, vamos lá. Depois de muito tempo, tendo tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Tá bom aqui, Marco, eu vou dizer o resto. Preste bem atenção, irmão. Paulo está preso. Ele está preso dentro de um navio com vários outros presos políticos. Deus revela a Paulo que vai haver uma tempestade. E vai ser brabo o negócio. E esse barco não vai para o destino dele, vai para uma ilha. Ninguém crê em Paulo. O capitão do navio, os autores, ninguém crê em Paulo. Veja bem, irmão, preste atenção. Qual é a moral da história? Só há profecia porque há providência. Paulo diz, olha, mas não se preocupe que apesar de tudo, ninguém vai morrer. Quando eles vão, ninguém sem acreditar nisso, o mar tudo beleza, começa a vir uma ventania. E há uma tempestade. E nessa tempestade o barco fica à deriva. Alguém diz, vamos matar os presos. Porque pelo que a gente está vendo aqui, a gente matando os presos fica melhor. Aí alguém que gostava de Paulo, o capitão, para salvar a vida de Paulo, disse, não precisa não. E o fato que chega uma hora, irmão, que a tempestade é tão grande que despedaça a proa do navio. E eles chegam sãos e salvos na ilha. Porque o navio ele vai se aproximando, e eles notam que está chegando terra, então com medo de que se acabe tudo, eles lançam a âncora e o navio para ali. E eles chegam salvos na ilha. Ou seja, irmãos, preste atenção, só é possível existir profecia porque existe a providência de Deus, o ato de Deus controlar a história e fazer com que tudo aconteça. Irmão, preste atenção, Paulo, servo de Deus, olhe bem, Paulo, servo de Deus, fazendo só a obra de Deus, agora como preso político, e agora em perigos de vida. Agora, sabe o que acontece na ilha? Paulo prega o evangelho e muitas pessoas se convertem. Paulo está nesse sofrimento, irmão. Por quê? Porque Deus usa Paulo nesse sofrimento para levar o evangelho para pessoas que iam para o inferno. Qual é a moral da história, irmãos? Quando Jesus diz, irmão, que nesse mundo a gente tem aflições, quando a aflição chega, nós sofremos, é claro. É natural que a gente sofra. Agora, sofra fazendo pergunta: Senhor, para que esse sofrimento? E pode nesse sofrimento acontecer coisas boas, ou para você, ou para os outros, por seu intermédio, que sem esse sofrimento não seria possível. Qual é a moral da história, irmão? É que Deus, irmão, às vezes nos permite passar por sofrimento para ajudar outras pessoas. E a gente fica, por que isso, meu Deus? E você não sabe. Por quê? Porque nós somos egoístas, irmãos. A gente só pensa primeiro no nosso bem. E observe que nem todo mundo, irmão, se pressupõe a sofrer para ajudar os outros. Principalmente nesse mundo de hoje. Se existir algum sofrimento, meu filho, vá ali, o menino, seu filho, se tiver um sofrimento, mãe, eu não quero sofrer. Mas meu filho vai para comprar comida para você mesmo. Mas eu não quero ir, vai dar muito trabalho. Nós somos assim, irmãos. Se Deus nos deixar, olhe, bem à vontade, para fazer as coisas para o bem para os outros, provavelmente a gente não faz. Aí, às vezes, Deus, para a gente fazer o bem para outras pessoas, Deus nos coloca numa situação que não tem outro jeito de não fazer o bem para aquela pessoa.
Foi o que aconteceu com Paulo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja como é. Aí eu falei para os irmãos aqui que Deus trabalha para a gente nos mínimos detalhes, não é? Há um ano, irmão, eu estou pesquisando, eu digo, eu vou trocar esse meu carro. Preste atenção, há um ano. E eu ia comprar, eu estava pensando em comprar, eu até falei para a Jó, vou trocar num Fit, ou vou comprar um Fit, um Honda Fit, mas o Honda Fit é muito baixinho, e esse carro, meu carro já ficava atribulado, porque qualquer lombada, eu digo, vou comprar um carro alto. E aí eu fiquei paquerando uma CR-V. Eu digo, vou comprar uma CR-V, mas eu quero comprar uma CR-V, veja bem, que tenha velha, mas com pouca quilometragem. Ora, irmão, preste atenção. Isso durante o ano, e não venho achando esse carro, Essa semana eu digo, eu vou para Natal, vou ajudar eu estava um pouco cansado, e eu digo, eu vou ajudar minha filha também na mudança. Quando eu chego em Natal, irmão, aí a CR-V, que eu passo um ano procurando, está lá no jornal. Uma CR-V velha, 2010, com 74 mil quilômetros rodados. A mulher só rodava 6 mil quilômetros por ano. Eu disse, Senhor, se essa for o carro que o Senhor... Porque eu faço assim, irmão. Se for, Senhor, esse daí for o carro que eu tenho que comprar, eu vou olhar... ela vai dizer o preço, eu faço uma proposta e ela aceita. Eu faço assim, geralmente. Cheguei lá, quanto é esse carro? Tanto. Vamos trocar nesse, bora. A senhora quer quanto? Tanto. Eu dou tanto. Ela está feita. Simples assim. Tá bom. Fizemos. Por quê, irmãos? Agora, se ela dissesse não, eu já entendi que aquele não era o meu, era outro. E eu saí, irmão, tranquilo, sem ansiedade. Por quê? Porque tem que ser assim. A gente não sabe que Deus controla. Agora, eu já errei muito. Tem que ser meu. Isso aqui tem que ser meu. Tem que ser meu. E eu meto a cara, eu não faço mais isso hoje. Meti a cara, lá na frente eu tinha prejuízo. Aparecia outro que era muito melhor. Era como o Espírito Santo dissesse, olha, o que Deus queria era aquele lá, mas tu metesse a cara sem confiar na providência de Deus. Qual é a moral da história, irmãos? Irmãos, todas as coisas cooperam para o bem, mas vírgula, daqueles que amam a Deus conforme o seu propósito. Aqueles que amam a Deus, irmão, conforme o seu propósito, descansa em Deus. Não precisa estar aperreado por fazer ou deixar de fazer, porque sabe que seu Deus toma conta dele. Você sabe que as pessoas, irmão, inclusive crentes, vivem aperreados, agoniados, porque não confiam na providência de Deus? Confia mais no poder do seu braço, da sua inteligência, do seu coração. Então, apesar de crentes, mas não vivem confiando mais em Deus, mas no seu conhecimento, ou não no seu coração que lhe engana. E aí quebra muito a cara. Todas as coisas, irmão, cooperam, isso é a providência de Deus. Porque Deus cuida de nós. Então Deus usa, irmão, até as coisas naturais. Às vezes, eu nunca esqueço, uma vez eu fui caminhar, aí deu uma chuvinha. Aí eu entrei e fui conversar com o Nando. Depois da chuvinha, irmãos, aí eu digo, Aí vou passando no posto. Quando eu passo, olho no posto, já assim de gente. A polícia chegando. Foi que houve? Disse, há 5 minutos atrás houve um assalto aqui. Talvez fosse, irmão, exatamente naqueles 5 minutos que eu ia passar em frente àquele assalto e talvez ia sobrar para mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles, irmãos, que estão no plano de Deus. E nós estamos no plano de Deus. Não é? Estamos no plano de Deus. Então veja, a providência de Deus funciona assim. Ele decreta e ele também às vezes usa as coisas naturais, nas circunstâncias, para que o projeto dele aconteça. Também através das coisas, por meios especiais. Por favor, Marco, Isaías 10, 6 e 7. Então a providência de Deus também acontece por meios especiais que Deus emprega. Então, Isaías 10, 6 e 7.
E outro irmão, se quiser ler, mas aí está o microfone ali, é bom no microfone para o pessoal que está na internet escutar. Depois de Isaías 10, 6 e 7, vamos ler também Atos 4, 27 e 28. Isaías 10, 6 e 7. Pronto. Enviou-la contra uma nação ímpia, contra o povo da minha indignação, lhe dou ordens, para que ele roube a pressa e lhe tome o despojo e ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesmo destruir e desarrear não poucas nações. Ok, Atos 4, 27 e 28. Atos 4, 27 e 28. Desse primeiro aqui, irmão, Deus está usando, veja bem, uma nação ímpia para entrar com disciplina com Israel, o povo desobediente. O povo de Israel nem pensa nisso, nem quer, mas Deus usa essa maneira especial para trazer o povo para a sua presença. Isso, Atos 4, 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo, Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios, gente de Israel, para fazer tudo o que é a tua mão e o teu propósito predeterminado. Olha aqui, ó. Pedro está pregando dizendo, olha, porque se ajuntaram vocês, gritando, crucifica, crucifica, Pilatos, Herodes, para crucificar Jesus. Mas vocês só fizeram isso porque Deus já tinha planejado que isso acontecesse com seu filho. Ou seja, irmão, preste atenção. Deus mandou seu filho para morrer pelos nossos pecados, sofrer pelos nossos pecados e morrer em morte de cruz. Preste atenção. A morte de cruz só podia ser determinada pela autoridade romana. Jesus é israelita. Como é, irmão, que Jesus vai ser crucificado se autoridades não se levantarem contra Jesus? Observe que Jesus foi julgado pelo sumo sacerdote e foi condenado, mas eles não podiam condenar Jesus à morte. Eles queriam que Jesus fosse sentenciado à morte. Só quem podia fazer isso era a autoridade romana. Mas Jesus, irmão, os romanos não tinham nada contra Jesus. Quando chegou para Pilato, disse, eu não vi, o que é que esse homem fez de errado? Eles mentem, diz, não, ele quer tomar o lugar de César. Os judeus, Deus permite, irmão, que os judeus julguem Jesus injustamente, através de uma calúnia, falso testemunho. Eles querem que Jesus morra, querem que Jesus seja assassinado, mas eles não podem fazer isso. Eles inventam uma mentira, levam para Pilatos. Pilatos observa e diz, eu não vejo crime nenhum nele. Nenhum. Mesmo assim, irmão, Pilatos sentencia Jesus à morte. Por que tudo isso? Esses homens fazem todas essas maldades. Mas Pedro diz assim, mas isso já estava determinado no conselho de Deus. Porque Deus mandou seu filho morrer pelos pecadores, ele tinha que morrer pelos pecadores, senão não havia salvação para os pecadores. Agora observe, não significa dizer que os judeus, que pediram a sua morte, que os romanos, que decretaram sua morte, não vão pagar por isso. Não, Senhor. Por quê? Porque nos decretos de Deus também diz que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então Deus, na sua sabedoria, irmão, faz tudo como lhe compraz, como Ele quer, para chegar no fim que Deus, Pai, deseja. A gente costuma dizer, dar aquelas desculpas, né? Não, mas eu só dei um beliscão em Naldo porque primeiro ele puxou meu cabelo. Se ele não tivesse puxado meu cabelo, eu não tinha dado um beliscão nele. Como se eu dissesse, eu não tenho culpa. Não, senhor, eu vou responder pelo meu beliscão e ele vai responder pelo puxado de cabelo. É assim que funciona.
Porque todos são responsáveis pelos seus atos, nos decretos de Deus, na vontade de Deus. Mas nós sempre damos as desculpas e queremos justificar nossos erros. Irmão, erro não justifica. Todos nós responderemos pelos nossos erros, não é? Sim, mas ele me chamou de ladrão, eu chamei ele de ladrão também. Pronto, aí agora está 2 ladrões e os 2 ladrões erraram. Não é? Porque alguém lhe chamou de ladrão, você não tem o direito de chamar ele também de ladrão, a não ser que ele seja ladrão. Agora você fala assim, não, ladrão é você, porque roubou o banco, roubou a Caixa Econômica, roubou o carro do outro. Aí você provar, você pode. Mas se você não pode provar, chamar porque foi chamado, ficou do mesmo tamanho. Né? Então veja bem, os decretos de Deus, Deus na eternidade decidiu que seu filho ia morrer. Essa morte é horrível. Mas na história, veja bem, na história, nas circunstâncias da história, de maneira especial, Deus vai permitir que os homens façam essas maldades com seu filho, para que aconteça também nisso tudo o que o Pai decidiu. Agora observe, tudo está debaixo do controle de Deus. Se Deus não tivesse, irmão, projetado seu filho morrer, ninguém mataria Jesus. Ninguém. Os irmãos sabem por que Jesus na cruz disse assim, nas tuas mãos entrego o meu espírito? Sabe por quê? Se ele não dissesse isso, ele estava vivo até hoje. Para Jesus morrer, ele teve que dizer, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por quê? Porque ele é Senhor da vida. Então ele decidiu morrer. Se ele não diz, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele estava vivo até hoje na cruz. Porque no final das contas, irmãos, é Deus que está no controle da situação. Então veja bem, a providência de Deus acontece também por meios naturais. Olha, irmão, se você for para os testemunhos aí, gente, irmão, crente que ia pegar o avião, perdeu o voo, o pneu estourou, aí não vai, o avião cai. Providência de Deus. Outros não caem, morrem mesmo, porque era para morrer naquele dia mesmo. Então não adianta você ter medo de dia. Sandra agora só quer ir de avião. Tinha medo de se pelar, mas agora só quer andar de avião. Jota tem que coçar o bolso agora, porque ela quer ir em Recife, só quer ir de avião. Né, Sandra? Não precisa. Então, irmão, a providência de Deus está no controle de absolutamente tudo. Agora, não esqueça que nos decretos de Deus também foi decretado as consequências das minhas e das suas ações. Então Deus não é culpado, porque Deus não está no controle de tudo. E Ele controla tudo. Então se eu fizer besteira, se eu pegar o carro, andar a 150 km por hora, 200 km, virar e morrer, Deus não tem culpa com isso. Por quê? Porque Deus também decretou as consequências da minha irresponsabilidade. Os irmãos estão entendendo? Então quem peca vai ter as consequências do pecado, porque no decreto de Deus está lá. Deus decreta, irmão, por esse Senhor, Ele decreta tudo, e nisso está a sua providência. Ele também decreta, irmão, o seu decreto, a sua providência, também acontece, segundo a sua vontade soberana, né? Independente que Deus tem. Aí você vai ler um texto aqui, eu vou ler um texto aqui, que está em Êxodo 7:3, que diz assim sobre Faraó. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. O problema é que tem o texto que diz que Faraó endureceu o seu próprio coração. E tem esse texto que diz aqui que Deus endureceu o coração de Faraó. E a pergunta que faz é essa. Espera aí. Tem um texto que diz que Faraó endureceu o seu coração e não deixou seu povo ir. E aqui está dizendo que Deus dizendo que vai endurecer o coração de Faraó para fazer as maravilhas, fazer aqueles sinais, jogar aquelas pragas. Qual é a verdade? As duas. Faraó, irmão, já tem um coração duro, sem querer deixar o povo ir. Quando veio a primeira praga, ele disse, não, tudo bem, vocês podem ir. Amoleceu o coração de Faraó. Deus chega e endurece de novo. Ele diz, não vai mais não. Aí vem a segunda praga. Na segunda praga ele amolece o coração. Não, mas eu vou deixar vocês ir. Deus chega e endurece de novo. Ele diz, não, não vai mais não. Por quê? Porque no decreto de Deus tinha que acontecer 10 pragas. E por que tinha que acontecer 10 pragas? Porque cada praga daquela, irmão, é para desmoralizar um Deus. O rio Nilo era um Deus. Rã era Deus.
E Deus, irmão, tudo aquilo fez para desmoralizar. Tinha que acontecer aquelas 10 pragas para desmoralizar aqueles 10 falsos deuses que os egípcios adoravam. Qual é a verdade? Que Deus pega um coração duro, irmão, quando Deus tem um propósito para acontecer, veja bem, e aquele propósito precisa de que alguém esteja com o coração duro, se necessário for, Deus endurece mais ainda, para acontecer o que Deus quer. Então, qual é a verdade? As duas. Faraó tinha um coração duro e Deus endureceu mais ainda para que acontecesse o seu projeto e ele desmoralizasse aqueles deuses lá. Ou seja, irmão, moral da história, tudo está no controle de Deus, os bons, os maus, tudo que acontece. Então, nós crentes, irmão, quer dizer, nós cristãos, qual é a verdade? Irmão, com as coisas ruins ou boas, a gente tem que dar glória a Deus. A gente com dinheiro no bolso ou devendo, tem que dar glória a Deus. A gente, irmão, com a dor de barriga ou sem dor de barriga, dê glória a Deus. E confie nele, observe que ele tudo controla. Se a gente tivesse mais essa consciência, irmão, a gente vivia uma vida menos estressada, uma vida com menos preocupação. Agora, presta atenção. Deus decretou também que as bênçãos são para os fiéis, que as bênçãos são para aqueles que vivem debaixo da fé, que as bênçãos são para aquele que obedece a palavra. Então, se você conhece esse decreto de Deus e que as bênçãos de Deus, seja fiel. Se você conhece que Deus está dizendo que Deus abençoa os que vivem conforme a sua palavra, viva conforme a sua palavra. Mas aí, irmão, o que é que acontece? Aí você vai descobrir também, porque muitos irmãos vivem uma vida perturbada do juízo. Simples, porque não obedece a palavra de Deus, aí vem a ansiedade, vem a incerteza, porque a certeza de Deus me abençoar, irmão, está no seu decreto. Qual é? Que Ele abençoa aqueles que lhe obedecem. O que é que o pecado fez? O pecado tirou a certeza do homem. Quando é que tu vai depois da morte? Sei não. Saiu de Deus, irmão, vem a incerteza. Porque as pessoas não sabem para onde vai depois da morte. Estão distantes de Deus. Aqueles que estão com Deus sabem. Não, depois da morte eu vou para a glória. Fala aí, Marco. Porque muitas vezes também a gente pensa só na bênção financeira, material. Mas vem a saúde, vem a proteção. Tudo isso. Aí a gente não fica estressado nesse sentido. E pensa só no material. Aí a gente pega E engraçado, Marco, que a Bíblia tem para tudo. Eu já disse aqui para a igreja e vou repetir. Você quer saber, irmão, como você ter saúde, como você ter uma vida financeira abençoada? É só você ler Provérbio. Provérbio ensina qualquer um a ter saúde, prosperidade material e viver uma vida melhor nessa terra. Provérbio ensina tudo isso. Tem mais adulto. Você quer ter uma vida sexual abençoada? Uma vida sexual abençoada? Leia Cântico dos Cânticos. Preste atenção o que Salomão disse para a Sulamita. O que a Sulamita disse para Salomão. Ali existe até o ato sexual, nas entrelinhas. A Bíblia tem tudo, irmãos. O nosso problema é que a gente não lê, a gente não estuda. Aí a gente vive uma vida medíocre, às vezes, na terra, porque não lê a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus tem tudo que a gente precisa para até viver melhor nessa vida. Mas os crentes não querem ler, os crentes têm preguiça de vir estudar, de ir para a escola dominical, não é? Troca a escola dominical por outras coisas, tem doutrina por outras coisas, e não aprende nada. Aí vive essa vida de altos e baixos, igual o camelo, está lá em cima, está lá embaixo. Mas Deus, irmão, Ele controla tudo. E ninguém se engane, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui, não pense que você quer seu bem mais do que Deus quer. É impossível você gostar de você mesmo mais do que Deus gosta. É impossível você se amar o tanto que Deus lhe ama. É impossível você ter cuidado de você o tanto que Deus tem cuidado de você. Agora, o que é que acontece? Tem os filhos que deixam Deus de lado. Tem os filhos desobedientes. Tem os filhos que são incrédulos. São os filhos que não é. Tem os filhos que não querem aprender a palavra de Deus e não querem praticar. Aí esse daí vive debaixo de tribulação. Mais, né, do que já existe, porque tribulação a gente já pode contar com ela, agora mais ainda, aí tem a dó. Então, irmão, segundo a vontade de Deus soberana, Ele age.
né, na sua providência. E nós vamos terminar aqui, aí quando for o quarto eu continuo, porque ainda tem a finalidade da providência divina, não é? Também nós temos como Deus se relaciona com a igreja por meio da sua providência e como sua providência se relaciona conosco particularmente. Vamos deixar isso para a próxima semana. Tem alguma pergunta? Eu espero, irmão, que os irmãos tenham entendido o seguinte: as coisas que você não entende, confie na providência de Deus. Quando as coisas estiverem ruins, confie na providência de Deus. Quando as coisas derem contrário do que você quer, confie na providência de Deus. E as coisas que não cabem nem na sua cabeça, nem no seu coração, confie na providência de Deus. Porque há coisas que acontecem. Por exemplo, eu fui agora, de vez em quando eu pego meu genro chorando. É dureza você perder o pai e o irmão dentro de um mês. É dureza. O único irmão que tem aí, esse irmão de Gerde, que era Né, irmão, ele obedecia mais a Gerde do que a própria mãe. Até quando Gerde era solteiro, 20 e poucos anos, perto de 20, quase 30 anos, esse menino dormia com a perna por cima dele. De tão unido que era. Aí o cara perdeu esse único filho. E o pai, que viveu um tempo distante, que deixou a mãe quando eles eram crianças, aí agora morava lá para a Banda do Norte, chega para cá, aposentado, quase todo dia, ligando todo dia os três, conversando. O que é que eu vou dizer a meu genro, meu filho? Ninguém explica isso, Gede, só a providência de Deus. Só a providência de Deus. Agora, esse menino, o Né, quando eu cheguei lá, ele era adolescente, quando eu cheguei em Natal, todo dia ele estava lá em casa. Ele e os meninos, que quando cheguei lá, era muito jovem, então todo dia eles iam lá para casa, e eu ficava ensinando a Bíblia, e respondendo perguntas a ele, brincando com eles, assistindo TV, né? Teve aquela Copa que... A Copa aconteceu de madrugada, eu comprei uma TV 29 polegadas, a famosa Toshiba 29 polegadas, lembra de ti? Foi a primeira maior que apareceu, a Toshiba 29 polegadas. Eu comprei uma para a gente assistir a Copa, 2 horas da madrugada, 1h30, pastor! Betânia, não acredito nisso, meu Deus. As meninas que não gostavam de tudo, ô pai, eu estou inventando. Agora, 2 horas, agora! Ele estava lá. Tocavam a guitarra, Aurélio, perfeitamente. Aí se encantou com o mundo, foi para o mundo, aí 3 meses antes da morte dele. Eu cheguei e disse, nem Jesus. Jesus é meu salvador, pastor. Ele é meu salvador. Vou voltar. Aí eu disse uma coisa, ele disse, pois Jesus vai te buscar. As ovelhas deles, né, ele vai buscar. E li para ele aquela alegoria. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim, que seca, ele corta. Não é todo mundo que entende esse texto, não, irmão. Nesse texto, Jesus está dizendo que um crente, irmão, que é uma vara, que está na árvore, que é ele, e nós somos a vara, então somos dele. Quando não dá fruto, e não quiser dar mais da fruta, ele corta. Simplesmente ele leva para o paraíso. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas, pastor, disse, olha, Deus vai lhe buscar. Ou para você voltar para a igreja, ou se você não quiser dar fruto, ele leva. Foi isso que aconteceu. Com 35. E eu disse isso também a outra cidadão lá. Tem um irmão lá, Brandão. Brandão, ele era atlético, professor de educação física. Ele não perdia um culto. Naquele tempo, que eu não usava o computador, eu levava o esboço numa folha. Oxe, terminava o culto, ele pegava meu esboço. Meu esboço. Um dia parou de ir para a igreja. Parou de ir para a igreja, eu fui visitar ele, buscar ele, fui atrás dele. Que aí, pastor, eu estou com um caso aí, se encantou com engravidou com a moça lá. E eu disse, Brandão, ou você vem ou ele vai lhe buscar. Agora, uma vara que para de dar fruto, Brandão, ele pode cortar. Irmãos, uns 2 meses depois, ele apareceu com a dor na barriga. E eu fui visitar ele, inclusive fui com o Rubens. O Rubens já esteve aqui, Rubens e Maria. E o Rubens, ele é assim, bem espontâneo. Quando chegou lá, ele estava magro, amarelo. O Rubens fez, meu Deus, o que é isso? Eu digo, calma, Rubens. Não, pastor, é uma dor na barriga, eu acho que é velho. Chegou a tomar criolina, pensando que era velho. Eu digo, meu irmão, procura um médico. Ele está marcado daqui a 3 meses. Meu irmão, vá no médico particular. Ô, irmão, não deu outra, câncer na pleura.
um mês. Um cidadão com menos de 50 anos. Né? Agora, irmão, observe, existe a providência de Deus. Deus levou esses daí, mas a providência de Deus é que responde, porque vá explicar isso para a mãe, vá explicar isso para a Gerdian, só a providência de Deus. Aí um dia desse, Betânia teve um sonho com ele num lugar muito lindo, rindo, não é? Rindo e fazendo sinal para ela assim. Eu digo, Betânia, conta isso aí para a Rosa. Isso foi uma coisa, porque é muito, olha, irmão, há coisas, há dores que vêm, que você tem que confiar na providência de Deus. Agora, o segredo é a gente estar na presença de Deus. Estando na presença de Deus, irmão, Deus trata de fazer que tudo se resolva, e aqui é o segredo. Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai santo e Pai amado, toda honra, glória e louvor sejam dados ao Teu nome. Obrigado por tudo quanto o Senhor fez e tem feito e vai fazer. Nos ajuda, Deus, a confiar na Tua providência, no Teu poder, na Tua graça e no Teu cuidado por nós. E saber que o Senhor não só controla um ou outro, o Senhor controla tudo e todas as coisas. E sabemos que tudo vai terminar bem, porque o Senhor já providenciou as saídas, as soluções para tudo e todas as coisas. Pai querido e Pai santo, nos leve em paz aos nossos lares, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.